Bom dia a todos, eu me chamo Júlia e hoje vamos apresentar a análise FOFA aplicada à Central de Ambulâncias de Belo Oriente. Primeiramente, farei um breve resumo de como surgiu e o que é a análise FOFA. A análise SWOT, ou em português FOFA, foi inventada na década de 60 pelos professores Kennedy Andrews e Roland Christensen, da Harvard Business School. E ela se trata de um método de organização de problemas, potencialidades, como também ameaças e oportunidades, colocando todos esses elementos em blocos diferentes de um diagrama, e assim permitindo uma percepção clara dos fatores internos e externos. Aqui temos um exemplo de diagrama FOFA, que não está preenchido ainda com informações, mas conseguimos ver como funciona esse esquema. Nas colunas de cima serão divididos os fatores positivos, que auxiliam ao objetivo estratégico, e os valores negativos, que atrapalham o objetivo estratégico. Já nas linhas horizontais, vemos que os blocos serão divididos por fatores de ambiente interno, características da organização, como também de ambiente externo, características do mercado. Agora eu vou falar um pouco das potencialidades e limitações do FOFA. Uma das potencialidades no método é que é possível hierarquizar e priorizar as decisões, podendo ser por sua ordem de importância ou pela análise de causa e efeito, fazendo assim uma hierarquia de relevância entre os problemas. Entretanto, essas técnicas de análise de relevância, elas não são capazes de expressar a gravidade ou também a intensidade do problema. Existem prós e contras de utilizar a matriz FOFA. Entre os pontos positivos está que ela descreve os pontos fracos do negócio, assim identificando as áreas fracas que podem restringir a capacidade no desenvolvimento desse negócio. Ela também permite um melhor planejamento, ajudando a desenvolver planos mais orientados e também mais eficazes. Ela também é capaz de simplificar o processo de análise, já que na maioria dos casos, habilidades, técnicas e também treinamento podem não ser necessários para que uma empresa entenda como realizar a análise SWOT. E além disso, garante que a empresa controle as ameaças, já que quando a empresa está ciente dessas ameaças, a administração pode realizar um planejamento adequado para minimizar os efeitos dos tais problemas. Entre os pontos negativos está que ela simplifica demais o processo de análise, fazendo com que a empresa talvez não consiga agrupar determinados fatores em apenas um dos 4 elementos, e também ela pode diminuir a capacidade de determinar o impacto, já que a análise SWOT ela pode ser simplesmente uma técnica de listagem, que ajuda a empresa a agrupar como diferentes fatores afetam o negócio. Aqui temos uma frase do Sun Tzu, presente na obra A Arte da Guerra, que mostra a importância de você conhecer seus inimigos, ou na análise FOFA, as forças e oportunidades e também as fraquezas e ameaças. Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado sem batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha sofrerá uma derrota. Se você não conhece nem o inimigo, nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. A análise FOFA no setor público ela pode ser muito útil, já que os recursos são escassos nesse meio e é preciso ter estratégias para conseguir fazer mais com menos. Nela podemos tratar de recursos valiosos, como no caso que vamos falar a seguir, a saúde, e com essa análise é possível analisar os fatores que influenciam, simulando situações adversas que afetem o setor público. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Eric Soares e eu vou falar um pouco sobre como surgiu o serviço de ambulância, mas eu vou concentrar principalmente no Brasil. Mas a gente tem muito essa impressão de que o serviço de ambulância foi uma coisa que
sempre foi público, sempre foi nesse formato que a gente pensa que é o normal, mas esse modelo demorou um pouco para se consolidar. Então, o que a gente conhece como sistema de socorro rápido, uh, nesse formato de veículos que transportam pessoas feridas, a gente não sabe muito bem a origem, a historiografia uh, só registra que ele apareceu junto com grandes batalhas de larga escala, principalmente no contexto da Europa, ali, por exemplo, nas guerras napoleônicas, mas já existiam registros de carroças de socorro na Espanha e na França já no século XV até o século XVIII. Mas esses serviços eram muito restritos, de origem militar, e eles eram feitos para transportar basicamente doentes e pessoas feridas dos campos de batalha para os pontos de socorro, principalmente para não atrapalhar o exército, para remover possíveis obstáculos para um avanço militar. Os primeiros modelos que a gente tem de serviço de ambulância como serviço hospitalar, eles eram particulares e eles eram mais profissionalizados no contexto dos Estados Unidos já no final do século XIX. Então foi um processo que demorou muito para se consolidar e que no Brasil chegou muito no modelo francês e no modelo americano. Então os primeiros serviços de ambulâncias aqui no Brasil, eles eram particulares e os primeiros serviços de ambulância implementados no Brasil também, eles eram muito militarizados. Eu vou falar um pouquinho disso no próximo slide. No Brasil, o serviço de emergência pré-hospitalar, que é quando vai um veículo socorrer as pessoas, tem algum tipo de serviço de socorro hospitalar antes da pessoa chegar no hospital, só foi regulamentado em 1893, quando o Senado da República fez uma lei que versava sobre como seria o socorro em vias públicas, como seria o socorro para pessoas que principalmente se acidentavam, porque era muito comum ter acidente de carroça e o que estava surgindo agora também aqui nas regiões mais urbanizadas, principalmente na capital, no Rio de Janeiro, era acidente de carroça com bondes, pessoas que estavam tendo as suas primeiras instalações elétricas e ficavam eletrocutadas. Então isso estava aumentando o número de acidentes junto com a industrialização também. E não existia nenhum tipo de serviço de socorro para as pessoas e não ficava claro, por exemplo, quem poderia fazer o socorro, qual era o serviço público, esse tipo de coisa. Mas apesar dessa lei ser de 1893, os primeiros veículos mesmos que atenderam a população só foram surgir em 1895 e foram muito restritos à capital do Brasil, na época, Rio de Janeiro. Então, os primeiros veículos, tanto urbanos de passeio, das pessoas que compravam carros, e os primeiros veículos públicos que faziam atendimento de ambulância foram restritos ao Rio de Janeiro. E mesmo assim eram veículos que eles eram adaptados para o atendimento, eles não eram ambulâncias mesmo próprias para atender pessoas com equipamento, por exemplo, de atendimento. E os primeiros serviços estruturados mesmo de ambulância no Brasil só foram surgir nos anos 70, em 1970, mas eles eram também restritos porque eles eram particulares. Então, ainda nos anos 70, o Brasil acabou adotando também os modelos públicos. Surgiu no estado de Santa Catarina, em duas cidades lá, mas ele também era muito militarizado. Ele ainda tinha aquela lógica do século XIX e aquela lógica francesa e americana, de que ou o serviço era particular e aí era um pouco mais civil e um pouco mais abrangente, mas só tinha esse serviço quem conseguia pagar, e os serviços públicos eram feitos, e as ambulâncias públicas, o serviço público era feito principalmente pelo Corpo de Bombeiros e pela Polícia Militar. Então tinha essa característica de que o serviço de emergência vinha sem médico e os veículos eram militares, então tinha essa lógica militarizada ainda. Só em 2003 foi publicada uma Política Nacional de Atendimento Pré-Hospitalar, então ela que regulamenta esse serviço de atendimento de emergência de ambulância, mas até os dias de hoje ainda tem um problema de que o serviço de ambulância não é claramente, assim, por uma lei citando diretamente um serviço obrigatório,
Então ele é regulamentado por portaria, por leis complementares, esse tipo de coisa, mas não tem, fora a interpretação da Constituição, essa obrigatoriedade do serviço de emergência, e ele é regulamentado de uma forma muito indireta. Então, por exemplo, o Código Brasileiro de Trânsito tem uma seção que fala sobre ambulância, mas a gente não tem uma legislação, nem uma referência jurídica que versa diretamente sobre ambulâncias. Então fica um pouco essa zona cinzenta. E uma curiosidade é que o SAMU, do jeito que a gente conhece, com número de emergência, serviço de emergência por telefone, também só surgiu em 2003 e foi uma política criada muito para complementar essa regulamentação do serviço de ambulância. Nosso estudo de caso é sobre uma cidade de Minas Gerais chamada Belo Oriente. Ela é considerada uma cidade pequena, com 334 mil quilômetros quadrados e uma população estimada de cerca de 27 mil pessoas. Então, a densidade demográfica ainda é considerada baixa. O nível de escolarização do ensino médio lá é alto, mas a população ainda tem um ensino superior, por exemplo, baixo. E o IDH da cidade é considerado médio para baixo, então IDH 0,6, o que coloca eles com um IDH um pouco mais alto que as cidades da região, mas que ainda na média nacional é considerado baixo. Esse município fica na região metropolitana do Vale do Aço, então fica perto ali de várias cidades mineradoras e fica bem longe da capital, então fica a 250 quilômetros de Belo Horizonte. E é um município que acaba experimentando um cenário de bastante falta de recurso material e humano, porque além de ser uma cidade considerada com arrecadação baixa por ter muita zona rural, com produto de baixo valor agregado, com pessoas que praticam agricultura de subsistência, ainda tem a particularidade de que ele atende 5 municípios. Então, o serviço de emergência acaba atendendo a Belo Oriente, Ipatinga, Santana do Paraíso, Coronel Fabriciano e o município de Timóteo. E a frota para todos esses municípios é de 6 veículos. E além de ter essa particularidade de atender 5 municípios, o serviço da Central de Ambulâncias de Belo Oriente ainda tem que percorrer grandes distâncias para conseguir chegar nos pontos de atendimento. Então, por exemplo, o serviço entre a central de ambulância e a UPA de Ipatinga, que é uma das mais próximas, contando ida e volta, é uma distância de aproximadamente 70 quilômetros e 1 hora e 20 de ambulância. O Hospital Mais Cunha, que também fica em Ipatinga, considerando ida e volta, são 85 quilômetros e 1 hora e 40. Então, tem todo esse contexto de falta de recurso, baixa arrecadação, compartilhamento de serviços, grandes distâncias e também o fato de ser um município rural, o que deixa o acesso dificultado e também acaba fazendo com que a comunidade que é atendida seja mais empobrecida. Olá, eu sou Gabriel. Falo sobre a aplicação da análise SWOT, a Central de Ambulâncias do município de Belo Horizonte. Bem, a SWOT ela tem como objetivo principal ser um modelo para a elaboração de um planejamento estratégico, com pontos como a redução de custos operacionais e do tempo de atendimento, além de oferecer um melhor serviço à população, desenvolver uma metodologia para que gere uma eficiência e que os recursos que são escassos sejam gerenciados de uma maneira melhor e identificar cenários através das características, né, que foram colhidas, os problemas, as soluções e oportunidades, poder utilizar os recursos e poder resolver as questões que a central vem passando e ser o melhor serviço à população. Analisando o ambiente interno, temos como pontos fortes que existem uma quantidade satisfatória de veículos, né,
da central para poder atender as demandas. A manutenção é feita corretiva, ou seja, quando precisa. A maioria dos motoristas conhece todo o percurso e a região de Belo Oriente. Eles possuem equipamentos, né, e como telefone, né, para quando precisam falar com a central ou ter alguma demanda. O atendimento central é feito nos 7 dias da semana e a quantidade de motoristas que são 17 são satisfatórios, né, para poder atender essas demandas. O pagamento deles em relação aos benefícios, eles possuem salubridade, penosidade, adicional noturno e também recebe quando trabalham e precisam trabalhar um turno a mais. Como pontos fracos, que a maior parte dos veículos Zappa possui mais de 200 mil quilômetros rodados e com uma média de 5 mil por mês. A falta de manutenção preventiva, uma troca de óleo, poder corrigir alguns problemas, né? E que uma ambulância não fique parada, né? E prejudique o atendimento. Veículos eles só rodam a gasolina. A manutenção não é feita no município de Belo Oriente, é feita em cidades do Vale do Aço, que é da região. Os veículos rodam em estradas rurais de terra e também de cascalho. E também, segundo o artigo, as condições que que esses motoristas não são tão boas, né? Eles não têm uma programação certa de férias no ano. Eles não podem interromper o serviço deles devido à alta demanda e também a central justifica para caso ocorra alguma urgência. O lugar onde eles, de maneira rara, assim, podem ter um descanso é muito precário, é muito básico. Também não há um roteiro de atendimento padronizado para de cada demanda. Não há uma falta de histórico, né, desse atendimento e também acompanhamento de pacientes que podem utilizá-los, né, como a idade dele, se ele pode utilizar num mês, mais de uma vez, se ele é potencial, se tem alguma doença, esse banco de dados assim com informações não possuem. Também é uma falta de um técnico de enfermagem quando é sábado, domingo e feriados, que não possuem. Também em relação a um ponto, em relação aos trabalhadores, a quantidade de treinamento é muito precária, muito pouco treinamento, né? E também não há muita comunicação entre eles, assim, eles apenas desempenham a função, não tem feedback, tem nada que pode fazer eles serem estimulados a trabalhar e com isso ter um serviço melhor. Se tratando do ambiente externo, a central tem como oportunidade estabelecer parcerias com empresas da região em busca de ter uma maior manutenção, né, das estradas rurais, também com transportadoras, né, que podem usar pressão, né, para que tenha uma melhor qualidade delas, e também em busca de treinamento, uma doação, né, deles para os motoristas e ter uma melhor qualificação.
também realizar anotações diárias, né, para elaborar esse banco, né, de dados com todos os endereços e dados dos pacientes, a frequência do uso, né, e pessoas que podem são de grupo de riscos que podem mais utilizar esse serviço. Em reduzir o custo operacional do combustível, né, também de manutenção, utilizando a questão do combustível mais o álcool, né? E fazer manutenções prévias. Ter uma melhor parceria com o poder público, né? E também com empresas, não só transportadoras de serviço, como também que podem auxiliar, né? E ajudar a oferecer o melhor serviço, né? Acho que é um bem de todos. E em busca de mais recursos, com parlamentares, iniciativa privada, que podem, por exemplo, dar mais qualidade aos motoristas e que eles, assim, eles não tenham uma satisfação e que atendam um serviço melhor. Como ameaça, período de chuva, né, que pode atrapalhar o deslocamento das ambulâncias, né? Também como o alto trânsito de, de caminhões, né? Aumento de custos logísticos, como frete, manutenção, também pode influenciar. E como é feito corretivo, uma demora na manutenção, né? E também por estar fora, isso pode causar problemas e faltar veículos. Como as distâncias são muito grandes, pode ocorrer um estrago e uma ambulância ela sofrer estrago. Isso também pode acontecer. Como falta técnicos de enfermagem para, por exemplo, colocar o oxigênio, massagem, é bem precário, isso também pode influenciar no atendimento. No caso, geralmente falta no período noturno, isso pode causar alguma, se caso tenha, né, poderia evitar alguma morte ou algum agravamento de algum caso. E também possíveis óbitos, né? Como as situações são precárias, é, você pode, por simples falta de recursos, pode alguém vir a falecer ou que poderia ser evitado se fosse melhor tratado. Também usando como qualidade do serviço flat, né, com os trabalhadores, os motoristas, e eles não têm um tratamento bom, assim, pode ocorrer greves. Eles podem fazer isso, o que poderia trazer uma pane e paralisar o serviço e não seria bom para a cidade de Belo Oriente. Depois da elaboração da análise, é preciso ter um plano de ação que simule esses possíveis cenários, né, que a central pode e deve enfrentar e que junto com a Secretaria da Saúde são o melhor serviço, né, para a população. E como objetivos estratégicos, é preciso estabelecer parcerias com, por exemplo, da grande empresa da cidade, né, que é a Sinebra, que é de celulose, para
poder ceder treinamentos aos motoristas, atendentes e vigias, ou também a doação de ambulâncias. Ter uma política de treinamentos na empresa, uma maior capacitação e obrigação de curso. Lógico, a empresa dando suporte financeiro para que os motoristas façam. Definir parâmetros de manutenção de veículos de acordo com a quilometragem também percorridas, uma manutenção mais prévia, né? Que essa manutenção também seja em um lugar mais estratégico e mais perto. Incentivar os motoristas a preencher com mais detalhes, né, os diários, informando o endereço, para poder fazer um mapeamento dos locais que são mais atendidos, facilitando a elaboração de roteiros de serviço, também das características dos pacientes, né, comunidade e dos serviços que são prestados. Incentivar o uso do álcool em vez da gasolina, né, pois ele tem um preço menor, poderia com isso reduzir custos, poderia ser revertido em outras ações, né, para a central. Estabelecer mais parcerias, né, e que visem ter mais recursos para a central. Também dar mais condições aos motoristas, né? Dar condições para que eles possam exercer melhor a função e que assim tenha as rotas com o maior mapeamento, junto com esse mapeamento possam reduzir distâncias e assim que as pessoas que precisem desse serviço sejam atendidas e que assim a central cumpra a sua missão, que é oferecer o melhor serviço e salvar vidas. Como conclusão desse trabalho, o grupo observou que existe um esforço ainda muito grande da universalização da saúde como um serviço público universal e principalmente um serviço público crítico nesse caso, porque é um serviço público emergencial, ele é feito para situações graves de atendimento médico. Então, existe esse esforço, essa lógica no trabalho de usar a matriz fofa para trazer a universalização do serviço de saúde e utilizar ele da melhor forma. Então, outra particularidade desse trabalho e da aplicação da matriz fofa é realmente a observação do planejamento territorial ligado a planejamento de recursos para melhorar a eficiência desses serviços compartilhados por diferentes territórios, diferentes prefeituras e principalmente diferentes comunidades, porque o município tem muitas zonas rurais, tem muitas comunidades que são isoladas e também tem muitas dessas particularidades territoriais que faz com que as zonas urbanas tenham uma autoconvivência com os territórios rurais, o que deixa um pouco mais cinza, um pouco ali menos óbvio quais são as fronteiras entre urbano e rural dentro desses territórios. E uma característica muito forte desse trabalho é que o FOFA é usado principalmente como uma ferramenta para traçar cenários, tanto hipotéticos quanto práticos, do uso dos recursos para tentar melhorar a prestação desse serviço e a eficiência dele, como uma ferramenta de melhoria de qualidade de vida da população e para aproveitar esses recursos que também são escassos para esse município, que já tem uma arrecadação baixa. Mas uma crítica que a gente notou e que a gente fez um pouco aqui ao decorrer do estudo e também da montagem dessa apresentação foi de que esse modelo acabou tendo
um planejamento muito top-down, então são decisões governamentais que não têm tanta participação, não têm tanto escuta das comunidades e principalmente também não tem um mapeamento mais detalhado dos serviços, de como os próprios funcionários, os próprios setores da prefeitura poderiam contribuir para que esse modelo de gestão de recursos fosse melhorado e aumentasse sua eficiência. E outra coisa que chamou atenção também é que, apesar do serviço ser compartilhado por vários municípios, essa matriz fofa, por exemplo, não lista e não coloca na análise a possibilidade de coparticipação entre municípios. E aqui a gente nem entra na questão de, por exemplo, participação popular, que às vezes não, dependendo do contexto, não é tão aplicável, mas sim a coparticipação entre os recursos desses municípios. Apesar da matriz fofa ter, por exemplo, um foco maior entre os fatores que são controláveis pela própria pessoa que está fazendo, pelo próprio órgão gestor, talvez não listar isso como um potencial recurso ou não trazer isso como um potencial dimensão de planejamento pode ser um fator para se melhorar dentro desse contexto, dentro desse trabalho, desse modelo de planejamento.